e somos todos aqui amigos e já conhecidos do grupo. Continuamos super felizes de estar aqui pessoalmente, conseguindo se abraçar, conseguindo se ver cada um, saber de cada um, porque acaba que o online pode ser bom, mas ele distancia um pouco todo mundo, né? E hoje olho no olho é muito importante. Tenho o prazer de ter a Vanusa aqui, tentando trazer ela de volta, né? A Vanusa que foi uma das precursoras aí do espiritismo, do estudo espírita aqui na Holanda, e isso é muito importante e a gente agradece. E hoje temos o Rodrigo Prestes, que vai falar de um assunto muito importante, atendimento fraterno. Muito difícil, às vezes fazemos e nem sabemos, né? E eu vou agradecer novamente, Rodrigo, muito obrigada por você estar aqui com a gente, e pedir para a Marise fazer essa prece inicial, para a gente receber essa mensagem maravilhosa. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos juntos para receber mais esse ensinamento, essas instruções de como levar uma vida mais leve, mais tranquila, nas diretrizes das leis divinas. Agradecemos o auxílio do plano espiritual, que sempre está presente, nos auxiliando. Agradecemos também a presença da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, mentora do nosso grupo, que nos acolhe, que nos auxilia em tudo. O bom Deus esteja conosco, e Jesus sempre presente em nossas vidas. Que o Rodrigo possa fazer a sua palestra de uma maneira que possa passar essa mensagem e calar no coração de todos. Que Deus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muitíssimos. Palavra sua. Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai falar sobre o atendimento fraterno, e o objetivo aqui é desmistificar o atendimento fraterno, né? As pessoas têm ideias mais diferentes sobre o que é isso, então eu vou explicar o que é, e também estimular a todos que passem por um atendimento fraterno quando estiverem sentindo necessidade. Essa é a ideia geral, né? Para isso a gente vai abordar 3 pontos principais: os objetivos do atendimento fraterno, quando que a gente pode ou deve pedir um atendimento fraterno e como que ele funciona. Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta no meio do caminho, podem perguntar já, a gente vai conversando, né? Não precisa ser unidirecional. E no final também vai ter um tempinho para perguntas, não é uma palestra muito extensa. A ideia é a gente conseguir ter um entendimento em comum mesmo. Bom, antes de mais nada, eu queria saber se vocês sabiam que a comunidade de Maria de Nazaré oferece a atividade do atendimento fraterno. Nós sabiam? Sabíamos porque somos tantos. Então a maioria já sabia. Para quem não sabia, não é? Fica sabendo, que nós fazemos o atendimento fraterno. Exato. Então, considerando isso, né, que esse serviço existe aqui na comunidade, aqui no grupo, né, a pergunta é: vocês precisam nesse momento, ou já precisaram recentemente de atendimento fraterno? Eu já precisei. Já, todo mundo, eu já. Acho que todos nós precisamos num momento ou no outro, né? Tem alguém que está em dúvida, não sabe com certeza se está precisando, não entende direito, não tem certeza disso?
Na hora de explicar aí o que é o atendimento fraterno, esclarece, né? Exato. Então, vamos tentar. Então, vamos começar pela parte dos objetivos, né? O que é então um atendimento fraterno? É essa conversa, é uma conversa com o objetivo de acolher, esclarecer, consolar, principalmente, orientar qualquer pessoa, né? Independente de religião, independente do que for, né? Uma atividade da casa espírita, pessoas que buscam alguma resposta, algum roteiro para navegar nas suas dificuldades, nas suas aflições, sempre com base, né, tendo com base na doutrina espírita, né, nas obras de Kardec, nas obras subsidiárias. Então, para ilustrar um pouco melhor do que é, vou falar um pouco desses objetivos que a gente tem, os 4 objetivos, de acordo com Manuel Filomeno de Miranda e com a Joana de Ângeles. Acender a luz na treva, oferecer o roteiro no labirinto, propiciar a mudança da estrutura do problema exposto, não resolver desafios nem dificuldades e retirar a ideia mágica ou sobrenatural. Esses são os 4 objetivos principais que o Manuel Filomeno de Miranda e a Joana de Ângeles nos colocam quando eles falam sobre o atendimento fraterno. Eu vou entrar em cada um deles para a gente conseguir entender melhor o que isso quer dizer. Bom, o que é então acender a luz na treva, oferecer roteiro no labirinto? O que é essa luz? Como atendentes, nós que fazemos atendimento, nós não temos a nossa luz própria para entregar. A luz e os roteiros seguros que a gente tenta entregar, eles estão na doutrina espírita. Então a gente conecta as questões da pessoa com a doutrina espírita e com uma perspectiva nova para que ela enxergue um caminho, enxergue uma luz, e não nós somos a pessoa que sabe tudo e que vai dar o roteiro para a pessoa, porque a gente não quer criar nenhum tipo de dependência. A ideia é que a pessoa fique autossuficiente e consiga por si só, ao longo do tempo, encontrar o seu caminho, o seu roteiro, e ela consiga enxergar a luz por si mesma. Então nós não estamos ali, por isso mesmo, para direcionar a vida da pessoa, por meio das nossas experiências, dos nossos entendimentos, mesmo que eles tenham vindo do Espiritismo, porque cada um tem uma história, né? A pessoa que está chegando, ela está passando por uma questão, mas ela foi construindo o que ela está passando agora com centenas de encarnações, né? A gente não sabe como que a gente vai chegar a uma conclusão e querer achar o que é a melhor coisa para a pessoa e dizer, faça isso, isso é o certo, né? Então, a gente tenta ajudar a trazer a mensagem do Espiritismo para que a pessoa interprete o que ela entende disso e decida o que ela quer fazer sobre isso, né? Mas para a gente oferecer esse roteiro seguro, a gente primeiro precisa saber em que parte da caminhada a pessoa está perdida, né? Digamos assim, nessa metáfora. Então, esse roteiro no labirinto, a gente precisa entender se a pessoa está no início do labirinto, se ela está no meio ou no fim, se ela está estagnada ali no labirinto, ou se ela está correndo alucinada. Porque, dependendo da situação que a pessoa se encontra, o Espiritismo tem diversos roteiros. Então, resumindo, a gente precisa encontrar o tema, ou os temas mais importantes naquele momento para aquela pessoa, né? Por exemplo, se é depressão, se é uma raiva, alguma angústia, e ajudar a pessoa a encontrar, então, na doutrina espírita, uma resposta, um consolo para essa situação que eles estão passando, né? Então, esse é esse primeiro objetivo. O segundo objetivo é não resolver desafios nem dificuldades. Então, o que a gente busca oferecer? A gente oferece atenção, respeito pela dor da pessoa que está trazendo, e a gente tenta propor os meios para a recuperação daquela situação, né? A gente desenvolve um vínculo de empatia, mas sem entrar muito no pessoal, sem não misturar os nossos sentimentos aos sentimentos da pessoa. Às vezes a pessoa já está passando por uma situação difícil, a gente diz, isso é ruim mesmo,
tentar ficar um pouco mais neutro ou mais positivo, em geral, né? Porque a gente também tem que levar essa consolação e a esperança. Então a ideia é não direcionar a vida da pessoa, não dar conselhos, né? Porque nós temos essa visão muito limitada do que está acontecendo, para poder dar um palpite, como eu falei, né? E outra coisa importante, como atendentes, é que a gente tem muito cuidado com as nossas questões, os nossos complexos, os nossos traumas, as nossas questões que a gente já viveu. Então, por exemplo, se eu tive um problema no casamento e eu me separei, e chega um atendido com um problema no casamento, eu não posso deixar que a minha experiência influencie como eu vou lidar, eu vou ter o andamento dessa conversa. Isso é uma questão que a gente precisa estar bem atento, e aí o Espiritismo nos ajuda como atendentes, porque a gente precisa estar ciente de nós, esse autoconhecimento precisa estar acontecendo, a gente vai se entendendo. A terapia em paralelo com muitos de nós também é bem importante, porque a gente vai entendendo as nossas questões e a gente não faz com que elas apareçam tanto no atendimento. Projeção, eu acho. Projeção. Exato. Projetar os... E sem imediatismos, assim, porque essa questão que a pessoa está passando é uma coisa que, como eu falei, foi construída e ela está ali, né? E a gente, às vezes, faça isso, então, resolva isso e tudo mais, né? Mas o que vai realmente resolver a questão da pessoa é a mudança de paradigma, a mudança de perspectiva, a mudança de forma de ver a vida, né? Que o Espiritismo traz. Em vez dela olhar para uma visão materialista, de uma vida só, ela conseguir pensar que é um espírito imortal, que está aqui temporariamente nesse planeta. Mas aí, desculpa interromper, e quando a religião, né, uma pessoa que não acredita na reencarnação, mas está ali porque, enfim, é meio complicado essa parte, né? Uma coisa bem importante é a gente não ofender os princípios, os pensamentos da pessoa. Então a gente vê até onde ela quer ir na perspectiva que ela está passando, né? Em geral, ela veio até um centro espírita, né? Uhum. Então a gente passa a perspectiva espírita se ela estiver disposta a ouvir, independente da religião, do pensamento dela, porque é algo que vai mudar um paradigma, que tem um potencial, mas a gente não força nada, né? A gente pergunta, está interessado em entender a perspectiva espírita sobre essa questão? A gente vê até onde a gente consegue ir. Se a pessoa não acredita em reencarnação, mas ela acredita em Deus, então Deus é justo e bom. Então, se está passando por alguma coisa, é porque tem um propósito para isso. Não é porque Deus é um carrasco que está para te sacanear, não é mesmo? Né? Então, a ideia é a gente ver até onde a gente consegue ir também, para não ferir a consciência da pessoa, né? E aí, ao longo do tempo, a gente estimula ela, talvez a visitação do espírito, ela vai conhecendo, vai vendo se faz sentido para ela. Se não é o momento para ela agora também, tudo bem. Mas vemos o que é possível de fazer. Também acho que a gente não pode, assim, querer converter a pessoa para o espiritismo, né? Então, exatamente. Isso mesmo. Mas a gente, naturalmente, acha que a religião já não faz isso, né? A doutrina já respeita. A gente não a gente não tem essa coisa de, como que eles falam, né? Fazer proselitismo, exato, da nossa religião. Sobre isso também, acho que é importante também deixar claro, porque a gente está falando aqui pessoas que estão aqui e estão dentro do meio. Mas assim, fala um pouquinho também de que você precisa ter para começar a fazer um atendimento fraterno, que acho que é a parte básica, né? Porque pode chegar alguém no centro hoje e com um conhecimento muito bom de psicologia, e aí, eu sou psicólogo, eu vou tratar, porque a gente está falando dentro dos conceitos espírita também, né? Depois, se você puder comentar alguma coisa sobre essa parte. Então, tem uma diferença entre o atendimento psicológico e o atendimento fraterno, né? Os atendentes fraternos, em geral, não são psicólogos, então a casa espírita não é necessariamente o lugar para um atendimento psicológico,
né? Não tem necessariamente essa relação. Então, a ideia é a gente conseguir trazer o que a gente tem, que é o espiritismo. Às vezes a gente foi lá, é psicólogo de fim de semana lá, que vê uns videozinhos de vez em quando, né, e acha que sabe muita coisa. E aí quer entrar a fundo nas questões da pessoa, a gente pode causar um problema ainda maior, né? A gente pode, às vezes, sei lá, vai estar aprofundando muito num trauma da pessoa, a gente pode retraumatizar e piorar ainda a situação. Então a gente tenta ser muito cauteloso com isso e a gente faz a indicação, então, ao final do atendimento, de um psicólogo, porque a gente acha que é uma questão que tem essa necessidade, dependendo da situação da pessoa. Nós tomamos cuidado porque não temos a capacitação para isso. Muito bem, então passamos pelos 2 objetivos primeiros, né? O terceiro objetivo é justamente propiciar a mudança da estrutura do problema da pessoa. Então a pessoa acha que está com um problema de dinheiro, mas ela não entende que tem alguma questão que ela precisa passar por aquilo e tudo mais. Então, a estrutura da pessoa, isso é o que a gente tem a entregar mesmo de melhor, assim, a estrutura do problema, para que ele se observe pelo ângulo espiritual. E depois que ele entenda essa questão, bom, dado que tu é um espírito imortal, dado que Deus é justo e bom, como que tu vê agora essa situação? Isso é uma coisa libertadora para a pessoa, porque ela acha que está sendo refém, ela acha que não tem como sair daquela situação muitas vezes, e ela vê, não, talvez eu tenha alguma coisa que eu possa fazer, ou pelo menos eu consigo ser um pouquinho mais resiliente, porque isso vai passar. Então a gente não enfoca inicialmente tanto o problema, mas principalmente a forma de interpretar o problema, né? Porque as pessoas têm essas concepções diferentes sobre a vida, sobre as dores, né? Como se o mundo tivesse aderido, abandonado, como se Deus tivesse esquecido tudo e tivesse só um caos aqui, né? Então a gente dá a perspectiva de que não, está tudo muito organizado, que tem um propósito, né? Partindo dessa premissa, como que tu vê o teu problema? E aí isso muda. Isso é o consolo. É verdade. Né? Consolo não é, não, tudo bem, isso vai passar, enfim. Consolo é, Deus é justo e bom. Né? Tem um propósito. Como que tu vê essa questão? E ajudar a pessoa a refletir, né? A gente pergunta muito mais do que fala. Então o que a gente tem de melhor mesmo para oferecer, alguém não é uma solução para essa questão específica que ela tem agora, mas sim essa nova maneira de encarar as questões da vida, né? Então, por exemplo, se chega uma pessoa passando por uma situação difícil, onde o tema é a perda de um filho, digamos assim, um tema muito complexo, né? Muito dolorido. Pode ser muito dolorido para muitas pessoas, né? Então a gente, por exemplo, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lá que tem no capítulo 5, que fala sobre mortes prematuras. E aí a gente lê o capítulo junto com a pessoa, onde fala que estavam ali, a mãe e o filho nesse vale de misérias, o filho se libertou e agora está em condições melhores, mas ainda está perto dela, ainda tem esse acesso, essa sintonia ainda existe e tudo mais. Em breve eles vão se encontrar. E aí a gente perguntou para a pessoa, o que tu entendeu disso, né? E aí a pessoa começa a pensar, entender e ver que tem uma esperança, que tem um caminho, né? E também qual mãe que não quer ver o seu filho em condições melhores? Né? Então, esse é um questionamento que a doutrina nos faz, e que a pessoa, de alguma forma, mesmo que não, naquela hora não caia a ficha totalmente, fica aquela coisa. Então, esse tipo de conversa é bem interessante ver assim, quando dá aquele clique na pessoa, que ela vê que tem um outro jeito de olhar a situação. Bom, o quarto e último objetivo que eu ia falar aqui é sobre retirar a ideia mágica ou sobrenatural, né? Às vezes as pessoas chegam com a ideia de que, eu estou com esse problema, a pessoa vai, sei lá, fazer um trabalho e vai tirar isso de mim. Chega de tudo que é tipo de coisa. Vou tomar o passe e acabou. Exato. Então a gente tenta esclarecer o que a pessoa espera, entender o problema, porque pode ter essas concepções assim que
que estão um pouco equivocadas de acordo com o Espiritismo. Então a gente tenta extrair o máximo que pode antes de nos pronunciarmos, antes de falar mesmo. Então a gente questiona quais são os conceitos, quais são as premissas da pessoa, quais são os sentimentos dela. Então, se a pessoa está triste, a gente pergunta, triste como? Como que é essa tristeza? Como que é essa raiva? Então, depois que a gente entende, aí a gente consegue ajudar a pessoa também a organizar as ideias e refletir o que está acontecendo. E aí, depois disso tudo, daí sim a gente oferece essa interpretação doutrinária. E, que nem eu falei, né, tem essas expectativas de curas milagrosas. A gente desfaz essas expectativas e estimula a transformação moral, que é o que o Espiritismo nos traz como caminho. Ajuda a pessoa a entender que o sofrimento não é um problema a ser eliminado. A gente tem essa questão da dor, como que eu elimino essa dor? Não é um problema a ser eliminado, ele é um método pedagógico, né? Partindo do princípio que Deus não é um carrasco, que Deus é bom, né? Ele não nos deixa sofrendo continuamente e sem um propósito. E da mesma forma, não somos nós os atendentes que somos os eleitos que vamos libertar a pessoa desse mal, né? Então, entender que a pessoa pode fazer por si, realmente empoderá-la quando ela está sem esperança, e também que ela pode, se ela não vê um caminho, que ela ainda assim pode entregar para Jesus, entregar para Deus, fazer suas orações, e que vai ter um alívio, com certeza. E outra coisa que eu ia dizer é que compreender então em nós o que atrai determinada situação ou sofrimento, né, é esse primeiro passo do autoconhecimento. Então, poxa, teve uma pessoa que disse, eu me casei 3 vezes já, e as 3 vezes ela se separou pelo mesmo motivo. O marido, o problema é ela. O marido tinha uma questão específica, assim, era um marido violento. As 3 vezes. 3 vezes. E aí, mas o que está atraindo? Busca, né? O que essa pessoa está buscando? O que a vida está trazendo para essa pessoa? Assim, que ela precisa parar e refletir sobre isso. Né? E a gente não tem a resposta nossa, né? A gente consegue dar um primeiro caminho para a pessoa, né? A gente vai perguntando e a pessoa às vezes vai encontrando alguma coisa, mas o que então pode levar essa pessoa, esse autoconhecimento é o que vai levar a pessoa a uma mudança de atitude, talvez, que pode trazer um início de alívio desses sofrimentos, né? Se ela está fazendo tudo mais ou menos do mesmo jeito, ela vai ter mais ou menos o mesmo resultado. E em geral, assim, só de compreender, só de enxergar a perspectiva de sermos esse espírito imortal, a gente já consegue ter mais entendimento, mais esperança e mais fé também. Então, esses são os objetivos, né? E agora que vocês entenderam um pouquinho dos objetivos, a gente vai falar sobre quando então que a gente pode ou deve pedir um atendimento fraterno. Vamos ver, primeiramente, quem que é o público-alvo do atendimento fraterno, né? Como eu falei um pouquinho no início, qualquer pessoa que se encontre em aflição de qualquer tipo, independente de religião, credo, idade, e que busque ajuda. Esse busque ajuda é importante, porque não adianta a gente trazer uma pessoa arrastada aqui para fazer um atendimento fraterno, porque não temos a varinha mágica ali para resolver o problema, né? A pessoa tem que estar querendo ajuda. Né? Mas qualquer pessoa que queira ajuda, né, a Casa Espírita está sempre de portas abertas, e o atendimento fraterno também, para a gente conversar e tentar ajudar de alguma forma. Bom, então, quando pedir? Né? Agora, vamos cada um dar uma pausa e pensar assim, sobre a sua vida. Vamos fazer esse exercício. Né? Vamos descobrir se você precisa de um atendimento fraterno agora. Não precisa falar nem levantar a mão, mas vamos pensando.
Você está passando por uma situação difícil na vida? Se você está passando por alguma situação difícil na vida, tem tirado tempo para refletir sobre o que está acontecendo na sua vida? Tem conseguido parar, desacelerar um pouquinho, refletir e ver o que está acontecendo comigo, ou ainda está tudo uma bagunça de ideias, não sei o que fazer? Se está essa bagunça, se está essa confusão, ainda não consegue parar para se organizar e mudar o paradigma, mudar a forma de olhar a vida, o atendimento fraterno pode ser uma boa alternativa. E se tem tirado esse tempo para refletir, para considerar como que estão as coisas e tudo mais, conseguiu identificar assim o tema, qual que é a questão realmente que está pegando na vida, conseguiu entender se o problema é uma questão da minha violência, da minha raiva, se eu estou muito triste, conseguiu assim, extrair essa uma ou duas palavras que detalham o que é essa questão mais importante? Se conseguiu, muito bom. Mas se não conseguiu ainda, se não tem essa clareza, o atendimento fraterno pode ser uma boa opção. Né? Então, qual que é o tema do meu problema? Qual que é a questão que eu estou passando? E aí, se você sabe qual é o tema, já sabe qual que é o tema principal, mas tem uma dificuldade de navegar no Espiritismo, nas obras, para conseguir encontrar os textos, encontrar essas questões lá, então o atendimento também é uma boa alternativa para ajudar a conectar então, essas questões com a doutrina espírita, para que lá a gente encontre, né, vocês, as pessoas, encontrem as suas respostas. E, bom, ao final dessa conversa eu vou falar então como que vocês podem pedir um atendimento fraterno aqui no contexto do Grupo Maria de Nazaré. Né? Então, se vocês se identificarem com alguma dessas questões, né, como que o Espiritismo pode me ajudar, vocês não têm ainda a resposta para essa pergunta, podem considerar o atendimento fraterno. Bom, agora eu vou falar então um pouquinho de como funciona mais ou menos no passo a passo, só para vocês terem uma ideia, ver que não é nada muito complexo, é uma conversa, mas ela é estruturada, tem uma técnica, e a gente estuda essa técnica e a gente treina essa técnica juntos para garantir que a gente não vai cair nas armadilhas do aconselhamento, por exemplo. Então, no início, né, sempre tem essa questão do acolhimento, que a gente tenta ter em todas as atividades da Casa Espírita. Então, a gente dá um tempo para a pessoa se ambientar, nos apresentamos, criamos um ambiente seguro, falamos do sigilo, que é muito importante, né? Nada do que a gente conversa num atendimento fraterno vai sair de lá. Depois vem a parte de ouvir, né? Nós ouvimos sem julgamento, sem crítica, sem condenação, né? A gente tenta medir, né? Questionar sobre a intensidade do problema, sobre o tempo das queixas. Por exemplo, eu estou triste, tenho estado triste. Isso não me diz nada ainda, né? Então, às vezes, numa conversa que a gente tem com a pessoa, a gente deixa isso passar meio batido, né? Mas no atendimento fraterno a gente tenta perguntar: triste como? Uma pergunta simples, para que as pessoas aprofundem. Não, às vezes eu sinto um pouco chateado, assim. Não, eu tenho chorado na última semana por 7 dias seguidos, assim, não consigo parar de chorar. A gente tem que dimensionar, né? Qual que é essa questão? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Né? E a gente vai aprofundando os eventos importantes. A pessoa, sei lá, começou a ir num psicólogo. Parou por quê? Como que está essa questão? E a gente vai não tentando julgar, mas para tentar entender, tentar compreender. E isso é o primeiro passo, né? E o mais importante, ouvir realmente com atenção, ouvir de forma ativa, para que na sequência a gente consiga tentar extrair o tema, né? Qual que é o tema doutrinário, qual que é a questão que a gente vai abordar. Se é uma questão de
família, se é uma questão no trabalho, a pessoa tem uma dificuldade, é uma questão que a pessoa sente que é arrogante, mas não consegue lidar com isso, não consegue resolver e tudo mais. Enfim, conforme a gente deixa a pessoa falando sobre as suas questões, a gente vai percebendo, né, quais são os temas mais importantes, e a gente pergunta para a pessoa também. Então, disso tudo que tu me falou, qual que é o tema mais importante, a gente vai estabelecendo um foco. E aí a gente consegue, então, encontrar um tema, né? E aí, a partir do momento que a gente tem um tema, a gente busca nas obras mesmo. Sempre que a gente consegue, porque tem vezes que a gente não tem o conhecimento suficiente para pegar o livro na hora e abrir, assim, mas em geral a gente tenta estudar, se organizar, criar índices e tudo mais para conseguir ter isso rapidamente à mão. E o melhor que a gente consegue fazer em geral é a gente abrir o texto, ler junto e aí perguntar o que a pessoa entendeu sobre aquilo, né? Porque aí a pessoa consegue ter contato com a obra também e ver que ali tem uma questão interessante, tem algo que pode ajudar, né? Então a gente, ao invés de se colocar como o guia que vai resolver o problema da questão, a gente coloca a obra, o Espiritismo, o Kardec, e nós estamos aqui sempre disponíveis para ajudar a conectar as coisas, né? E aí, ao final disso, a gente faz esses encaminhamentos, que nem eu estava falando, né? Que a gente pode recomendar a terapeutas espíritas, por exemplo, o passe, o Evangelho no Lar, preces, participar de algum estudo, talvez na casa espírita, talvez algum estudo específico do tema, né? A gente tem aqui no Holanda bastante agora esses estudos por temas. Então, tem muitas vezes que a gente consegue encaminhar, sabe que um estudo por tema está acontecendo ou vai acontecer, a gente consegue encaminhar diretamente para isso, que é muito legal. Mas também, quando necessário, a gente faz recomendações, encaminhamentos para outros profissionais, para profissionais realmente fora da casa espírita, como psicólogos ou psiquiatras, dependendo do que a gente identifica. Então, isso é o resuminho de como que funciona, né? E agora eu queria dar alguns esclarecimentos básicos de como que as coisas importantes que a gente faz. Então, o atendimento ele dura mais ou menos 45 minutos a 1 hora. A gente faz também o atendimento em dupla. Então, nós temos aqui no Holanda um grupo de pessoas que estudam o atendimento fraterno juntos, e a gente se reúne a cada 15 dias para estudar e continuar estudando. Às vezes a gente faz simulações com temas que são recorrentes, importantes, tentando estudar os assuntos, para na hora dos atendimentos a gente conseguir fazer da melhor forma, né? Então, a gente sempre tem 2 pessoas fazendo o atendimento. A gente costuma atender uma pessoa por vez, porque cada indivíduo tem a sua questão, né? Às vezes tem um casal que está com um problema entre eles, mas eles estão vivenciando aquilo de formas diferentes, né? Eles têm a sua bagagem e trazem ali a situação de uma forma, né? E eles precisam, às vezes, falar coisas que não conseguiriam falar se estivessem juntos e precisam também, às vezes, ouvir mensagens individuais, assim, do que está acontecendo. A gente procura atender uma pessoa por vez. Depois também a gente faz isso de forma consciente, digamos assim. A gente não tem uma mediunidade diretamente, né? Não estamos mediunizados durante o atendimento, né? A gente sabe que existem lugares onde isso acontece, mas não é a ideia. Aqui na Holanda a gente não faz isso. E a gente tenta ter essa abordagem impessoal, como eu falei, né? Então a gente não tenta pegar os problemas para nós, mas sim deixar a pessoa aberta a retornar, a gente continuar conversando se ela sentir uma necessidade.
mas não tentarmos nós resolver a questão, porque às vezes é uma questão que a pessoa precisa resolver dentro dela mesma, né? E não é algo simples de ser resolvido também. Outro ponto bem importante, como eu já tinha dito, é essa parte do aconselhamento, né? A gente evita conselhos e a gente tenta trazer esses roteiros seguros, né? A gente não sabe se a pessoa relata a verdade completa do que aconteceu ou só a perspectiva dela, né? Às vezes até inconscientemente ela conta a história de uma outra forma e dependendo do que a gente fala, a gente pode soar como um reforço a um comportamento negativo, que não está sendo muito útil para ela mesma, né? Por exemplo, se a gente aconselha paciência, mas o que a pessoa precisa mesmo é deixar aquela raiva sair para fora e quebrar aquele relacionamento e seguir a vida de outra forma. A gente pode dizer, não, tenha paciência, mas a gente não consegue dimensionar o tamanho do problema, entender o que está acontecendo, a gente não conhece a perspectiva da outra pessoa também, quando tem um conflito. Então tomamos esse cuidado, né? E também não podemos tomar a responsabilidade de que aquilo dê certo do que a gente sugeriu, né? A gente quer, na verdade, é que a pessoa tome responsabilidade sobre a sua vida, que ela saia de lá sabendo, eu posso, eu consigo. Então, você pode falar, você que falou que eu fazia. Exato. E às vezes fica até né, uma coisa que pode até prejudicar a nossa casa espírita, né? A pessoa vai dizer, estou me separando porque a Marisa aqui do Maria de Nazaré disse que eu tinha que me separar, então estou separando. Fácil. A pessoa pode interpretar, inclusive, a gente não disse isso diretamente, então temos que ter esse cuidado, né? Não podemos aconselhar dessa forma, não podemos assumir a responsabilidade pela vida das pessoas, porque a gente está lá justamente no papel de ajudar a pessoa a assumir a responsabilidade pela sua vida, não se sentir uma vítima das circunstâncias que não tem o que fazer sobre isso. Sempre tem algo que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição aqui. Então, o conselho seguro que a gente pode dar é encontrar respostas por meio da oração, da meditação, das leituras que o Espiritismo oferece, né? Eu estou falando essas coisas no contexto do atendimento fraterno, mas todo mundo faz um pouquinho de atendimento fraterno assim na vida, né? Um amigo que chega com um problema, uma situação difícil e tudo mais, mesmo que não seja essa situação formal de atendimento, né? Mas são coisas que a gente pode considerar nas conversas que a gente tem em geral. Mas, Rodrigo, aí nessa situação informal do amigo que nos procura, é muito interessante porque aí a nossa tendência é aconselhar, né? E aí, quer dizer, é muito interessante refletir sobre isso, a questão do peso do aconselhar. É uma coisa que, depois que eu comecei a ver a respeito do atendimento fraterno, eu procuro também ficar mais atenta em relação a isso, né? Até quando um amigo chega e comenta, e aí você fala, não, mas olha, se fosse você, eu agia dessa forma, assim. Então nós temos essa tendência ao aconselhamento, né? E a gente não vê o quanto de responsabilidade nós estamos trazendo para nós quando nós agimos dessa forma. E às vezes uma pergunta para a gente aprofundar tem muito mais valor para a pessoa, porque daí ela consegue refletir, né? A gente pergunta, e como que tu está se sentindo no meio de tudo isso? O que tu pensa disso? E no meio disso tudo que está acontecendo, assim, qual que é a questão que está te dando, que está tocando mais em ti, assim? A gente pode trazer essas perguntas para a pessoa, né, um amigo que vem conversar sobre alguma coisa, a pessoa conseguir também se organizar. E às vezes só o fato da gente ouvir ativamente, assim, perguntando e tentando entender, já é terapêutico, né? Já é uma coisa que ajuda a pessoa a raciocinar, refletir, organizar as ideias, né? Então, no atendimento fraterno isso é a base, assim, da conversa, esse ouvir atentamente, com cuidado, com carinho. Bom, e o último ponto é que não é terapia, né? Eu já tinha falado um pouquinho quando o Raul perguntou, mas os psicólogos, os terapeutas são formados, eles entendem as questões da personalidade, fizeram uma faculdade para isso,
focam no diagnóstico, né, no manejo, com técnicas e tudo mais. Né? Nós não temos essa formação, nós não temos a capacidade de fazer um diagnóstico. Então, no atendimento fraterno, o nosso foco é o espiritismo, realmente. A gente ouve para compreender melhor e, com isso, a gente consegue definir, então, pelo menos ter uma ideia de qual o conhecimento doutrinário pode ajudar a pessoa naquela situação específica que ela está passando. Então, o que são os resultados esperados? O que alguém que está considerando um atendimento fraterno pode esperar disso tudo? Né? Então, compreender o que você pode fazer por si mesmo, né? Não para conseguir quebrar esse ciclo, às vezes, de se sentir vítima da situação, ter um novo olhar sobre a situação que está passando, como eu falei, essa perspectiva do espírito imortal, né? Que vai ajudar a gente a se libertar do materialismo, de querer tudo resolvido para ontem também, né? A consciência que a gente nunca está sozinho nas dificuldades, que nós temos espíritos superiores, espíritos puros, que estão olhando por nós, né? Que são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, e que estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A gente pode acessá-los. Então isso ajuda, né? A pessoa que está se sentindo muito sozinha, que está se sentindo sem esperança, ela sai sabendo que pode acessá-los, que pode, através da oração, através de uma meditação, acessá-los e pedir inspiração também. E também a gente tenta, né, dar uma noção, direcionar quando a gente identifica que é uma questão mais complexa, que já é hora talvez de procurar uma ajuda profissional. Às vezes a pessoa está numa espiral assim, de negatividade, e a gente, em paralelo com a oração, com o passe, a água purificada, o evangelho no lar, que tal também procurar um psicólogo para aprofundar essa questão? Né? E isso é uma coisa que muitas vezes é necessário, né? Para todos nós considerar isso. Às vezes tem uma situação que a gente está passando que está recorrente, a gente não consegue se resolver, isso pode ajudar. Sair do labirinto. Exato. Bom, agora então, né, chegando mais ou menos para o final, agora que a gente já tem um pouco mais de clareza, perguntamos então de novo. Alguém aqui acha que precisa ou já precisou de atendimento fraterno? Eu já precisei. Eu também. Opa! Pode levantar a mão? Vai ter uma ola aqui. As duas. Muito bem. Então, para quem acha que agora, no momento, tem uma situação que gostaria de passar por um atendimento fraterno, pode agendar. Nós temos aqui a Marise, a Lúcia, né, que são atendentes aqui do Maria de Nazaré. Né, quem estiver assistindo a palestra, talvez na gravação, que não conhecer a Marise ou a Lúcia, também pode diretamente na página do Facebook, né, mandar uma mensagem, dizer que gostaria de um atendimento fraterno. E aí os administradores da página vão fazer o encaminhamento. E nós temos aqui na Holanda esse grupo de atendentes que dão suporte uns para os outros também, então mesmo que tenha uma demanda grande a gente se ajuda, né, entre os grupos espíritas, que é muito legal, a gente estuda junto. Rodrigo, eu acho interessante dizer também que os outros grupos também têm, né? Porque às vezes a pessoa conhece a gente e não quer entrar em contato por ser muito próximo e quiser fazer o atendimento no JG Platts ou em Roterdã. Os outros grupos também têm as pessoas. Né? Qualquer grupo espírita aqui da Holanda, se a pessoa disser, gostaria de um atendimento, eles vão dar um jeito de encaminhar, mesmo que não tenham os atendentes lá, eles vão encaminhar para esse pool, esse grupo de atendentes que a gente tem aqui no país, e a gente consegue oferecer esse serviço, essa atividade. Certo. Ficou mais alguma pergunta?
não é um problema seu, mas para outra pessoa. Sim, nós temos um livro aqui, que você É? pode escrever Ok, sempre não na... sabia, ok. A maioria dos grupos tem Tem esse um livro livro de de preces, a gente tem no JG Plat, por exemplo, também, a gente tem até um online, porque a gente estava todo mundo, né, só virtual, então a gente tem o físico, mas também tem o online e a gente tem um grupo de orações que a gente, semanalmente, nas terças-feiras, a gente tem à noite, e aí a gente, né, vibra especificamente para esses cadernos de preces. Não só os nossos, mas de todos os grupos, então, para todo mundo. Mas eu sei que tem, a maioria dos grupos aqui do ano tem isso também. Mais alguma pergunta? Você Tão colocou... bom, né? Eu comecei e agora já está cheio, então eu não vi. Você colocou ali na... Vamos perguntar? A Sandra, Pode ir, vai. Sobre a dupla, você colocou ali foi na parte de esclarecimento, né? É possível, às vezes, a pessoa está com tanto problema que ela não quer nem falar para uma pessoa, então, às vezes, para dois fica até mais difícil, né? Como é que é lidado isso, assim, na parte que você... Bom, por que a gente faz em dupla, primeiro, né? É uma questão de segurança. Segurança para a dupla, segurança para a casa espírita e tudo mais, né? Pensando mesmo legalmente, assim, a pessoa pode dizer que a gente falou uma coisa e a gente não tem como ficar uma palavra de um contra o outro, né? Às vezes a pessoa pode estar numa situação desestabilizada, a gente nunca sabe quem está chegando, a gente não conhece aquela pessoa, então a gente precisa ter uma certa segurança e um respaldo para que a gente não tenha problemas no futuro. Então, esse é um dos propósitos da dupla. O outro propósito da dupla é a gente conseguir se ajudar, né? Às vezes um dá uma travada, não perde o fio da conversa, às vezes um está conversando e o outro já está procurando lá o material para trazer, né? Quando a gente identificou o tema. Então a gente se ajuda também, a gente se dá feedback. Ao final do estudo, do atendimento, a gente conversa um com o outro, entre os dois atendentes, para dizer o que achou, né, abertamente, para que a gente consiga melhorar a atividade sempre. Então, esse é o motivo pelo qual a gente faz em dupla. A gente tenta esclarecer se a pessoa pergunta, né? Em geral, a gente comenta por que a gente está fazendo isso em dupla, não com tantos detalhes, né? Mas a gente fala da importância de fazer isso em dupla para a gente conseguir se ajudar e se a pessoa está ok com isso. E acho que é interessante também esclarecer que eu e Marise, nós fazemos parte aqui do Grupo Maria de Nazaré, mas isso não significa que nós estaremos sempre atendendo essa dupla, né? Marise e Lúcia. Porque entra nesse pool de atendimento e aí vai de acordo com a disponibilidade, né, dos atendentes e do atendido. A gente tem que coordenar essa questão de horários. Então é bem interessante, é um trabalho que tira essa questão de muito personalismo, né? Então, por exemplo, alguém aqui do nosso grupo quer ser atendido, mas eu vou ser atendido pela Lúcia e pela Marise, eu não quero misturar, porque elas são minhas amigas e tal. Não, aí você vai cair nesse pool, de repente não sou eu e Marise que vamos atender vocês, né? Então, Esse atendimento está sendo online ou pessoal? No momento nós estamos fazendo online, né? Existe o atendimento online, mas aqui dentro do nosso grupo, por exemplo, se alguém sentir a necessidade, aí nós podemos providenciar para que seja feito o atendimento pessoal. A pergunta é quem pode e o que é necessário para se tornar um atendente manifatório? Boa pergunta. Aí agora é com o Rodrigo. Então, uma coisa que ajuda muito, né, que é bem importante, é ter um conhecimento da doutrina espírita, porque realmente a gente precisa conseguir navegar pelos conceitos. É a atividade mais complexa que a gente tem em termos de doutrinários, porque para eu fazer uma palestra sobre um tema, mesmo que eu
que eu seja novato no espiritismo, eu consigo sentar, estudar e apresentar aqui a questão. Talvez eu me dê mal em alguma perguntinha que alguém fizer, mas eu consigo fazer uma exposição, né? Num atendimento fraterno, eu posso ter centenas de temas que vão chegar. Então eu preciso É conseguir... surpresa, né? Eu preciso conseguir navegar mais ou menos por esses temas, né? Em geral, assim, eu preciso conhecer o índice do Livro dos Espíritos. Pelo menos, né? Quais são os temas? Como que eu vou conseguir encontrar mais ou menos lá? Né? Para eu não cair no risco de dar a minha opinião. Assim, é isso. Uma coisa meio leviana, assim. Então isso é uma coisa importante. A outra coisa importante é conhecer a técnica, né? Conhecer o que pode e o que não pode fazer. E para isso nós temos um treinamento, nós estudamos isso, sobre a questão ética, sobre a questão da técnica. Então, eu diria que boa vontade, né? Vontade de... Tem o curso, né? Exato, o curso. Então, a pessoa tendo um conhecimento da doutrina espírita e boa vontade, ela consegue se qualificar para conseguir fazer um atendimento de qualidade. Né? Como nós fazemos em dupla também, a gente se ajuda também, né? Assim, essa é a situação ideal. Nós estamos na Holanda, nós temos limitações também de pessoas e tudo mais, então, como nós fazemos em dupla, às vezes a gente coloca um atendente mais experiente para fazer junto com alguém que está mais começando. Isso é uma outra questão dos benefícios de fazer em dupla, que a gente consegue ajudar, né? A pessoa às vezes vai ficar mais quietinha, mais observando, fazendo alguma pergunta. E quem quiser então estudar o atendimento fraterno, pode mandar um e-mail para mim e a gente tenta encaixar em algum dos grupos de estudo que a gente tem aqui na Holanda. A gente vai conversando. É um curso muito bom, viu, gente? Vale a pena. Nós estamos começando uma turma nova, começou há 2 semanas, há uma semana, foi o primeiro encontro. Então, se alguém quiser entrar, a gente consegue encaixar ainda. Mais perguntas? Pode falar. Como a gente pode indicar a uma pessoa que não conhece o espiritismo o atendimento dele? A melhor maneira de... Bom, não consigo dizer qual é a melhor maneira, mas algumas maneiras, depende do contexto da situação, né? Tem algumas maneiras, pode ser, por exemplo, convidar a pessoa para vir aqui um dia, só para ver se ela sente a atmosfera, se ela sente como que é a coisa, né? Se ela não estiver disposta a fazer imediatamente o atendimento. Então, ver qual é o propósito desse grupo. Se a pessoa, às vezes, está numa situação muito difícil e já está meio que sem esperanças, o que tem a perder? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Acho que por esse caminho de, gostaria de ouvir uma perspectiva diferente sobre as questões que está passando. Mas aí, talvez seja como fazer o contato, é isso? Talvez essa pergunta. Por exemplo, você conhece alguém que você sabe que seria bom para ela, na sua opinião, mas você não quer forçá-la. E ela não conhece o espiritismo, então também você não quer falar assim, vai lá, que vão te dar conselhos espíritas, assim, né? Você não quer... Pega ela, amarra, distrai. É como ele colocou, né? Você quer ouvir uma nova perspectiva, ver uma outra situação, e aí tem os telefones, né, Rodrigo, para que a pessoa aí, no caso, você pode oferecer e falar, olha, está aqui o contato, é isso que eu gostaria de saber, se nós temos aquele contato, para entrar em contato para ser atendido, para solicitar o atendimento. Eu não trouxe aqui nos slides, mas esse e-mail aqui pode... Porque eu tenho tentado centralizar essa parte de quem chega e das necessidades e depois distribuir. Então pode entrar em contato por esse e-mail aqui, que acho que fica mais fácil. Nessa parte dos termos práticos de como fazer, né?
Ou então aqui o pessoal do Maria de Nazaré pode conversar também com a Lucia, com a Marisa, pode discutir também, sei lá, um caso específico de alguém e talvez tentar juntos encontrar uma abordagem que funcione. Assim. Mas a ideia é a pessoa vir realmente de boa vontade, por vontade própria, e aí ela consegue se aprofundar na questão e ela vai se abrir no que for necessário. Mais perguntas, gente? Certo? Algo? Tem. Então faça. Tudo bem. Não, uma última colocação então que eu queria fazer é, a gente fala muito de consolação do Espiritismo, né? E isso eu acho que o ponto principal do atendimento fraterno é a consolação, a gente conseguir ajudar a pessoa a sair se sentindo melhor do que chegou. E eu acredito muito, e eu acho que nos livros também comenta, que conseguir elucidar uma questão, conseguir dar uma perspectiva nova para a situação que a pessoa está passando é a consolação maior. Assim. Às vezes educar num conceito espírita pode mudar a vida da pessoa, mais do que vai ficar tudo bem, um tapinha nas costas. Assim, né? Existe, é claro, esse aspecto de a gente olhar para aquela pessoa e ver que tem alguém ali em necessidade e a gente ter esse afeto, mas é importante a gente conseguir trazer essa nova perspectiva, que é o que vai realmente fazer que é o que pode realmente fazer a diferença. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Sempre tão esclarecedor suas palestras. E nós temos eu sempre troco o nome, a Federação Espírita Holandesa, como que é? Não, eu sei, mas não é federação, é? Conselho Espírita Holandês. Eles têm o nrsp.nl. Lá você pode encontrar os grupos espíritas que estão na Holanda. Às vezes, se você está numa localização mais próxima e quiser buscar, tá? Outra coisa, hoje nós vamos ter o passe individual. Então, pedimos às pessoas que ficarem na sala que fiquem em vibração. E também, quando encerrar, se quiser sair, já encerra. Eu espero que vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Recebeu, porque no fim acaba que quando nós ajudamos, nós também somos ajudados muitas vezes, né? A maioria. Não, quase. E é isso. E para a gente encerrar, eu vou pedir para a Lúcia fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? Vamos procurar nos sentarmos confortavelmente, trazendo para os nossos pensamentos a imagem de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, sentindo essa paz nos envolver, procurando voltar os nossos pensamentos para o nosso presente, aqui, sentindo essa vibração de paz envolvendo todo o nosso corpo e agradecendo aos nossos mentores espirituais, a Jesus, a Maria de Nazaré, por este momento de aprendizado e que nós possamos envolver também todos os nossos entes queridos, todas as pessoas que se encontram em dificuldades, com necessidades físicas, espirituais e morais, envolver nesse amor e nessa paz que o Senhor Jesus nos oferece a cada momento, a cada instante. Com profundo agradecimento, nós nos colocamos, Senhor, ao seu serviço, para que nós possamos ter a força para seguirmos nessa nossa caminhada, seguindo os nossos propósitos e a nossa missão de vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe
assim,